Boa noite, pessoal. Bom, eu estou aqui para falar sobre programação reativa na web, se possível na prática, se eu conseguir chegar até o final em 7 minutos. Eu espero que todo mundo aqui saiba o mínimo do mínimo de programação funcional reativa, tá? Essa palestra ela vai chegar até um determinado nível. Para quem não conhece nada, a ideia é que programação reativa ela não precisa ser usada necessariamente programação funcional, mas dentro da programação funcional, a programação reativa é algo muito forte, ao ponto de às vezes você não saber onde começa uma e termina a outra, tá? Então, bom, antes de tudo, meu nome é William Grazel, para quem não me conhece. Sou desenvolvedor web já há uns 15 anos. Eu me especializei com tempo em Single Page Applications e Progressive Web Apps. Atualmente eu estou no Itaú como Tech Lead e engenheiro de software. E também ganhei o título de Google Developer Expert. Eu sou coordenador do Angular SP. Alguém aqui já foi no Angular SP? Então, é isso aí. A gente está voltando a fazer eventos, então fiquem ligados. E por um acaso alguém aqui acha que não dá para fazer programação funcional e reativa com Angular? Levanta a mão. Olha, tem um cara lá. Não é uma coisa a te dizer, cara. Achou errado, otário. Bom, brincadeiras à parte. Bom, se a gente for procurar programação reativa no Google, né? Normalmente o primeiro lugar que a gente vai achar, claro, Wikipedia. E lá a frase principal, lá, a introdução, ele vai falar aqui: programação reativa é um paradigma de programação orientado a fluxo de dados e propagação de mudança. O que é um fluxo de dados, né? Uma outra palavra para isso é um stream. Para quem aqui normalmente já ouviu falar de stream, a primeira coisa que vem à mente é stream de vídeo. Né? E por que é legal o stream de vídeo, por exemplo, que é um dos exemplos mais famosos? É que você não precisa aqui nesse exemplo, que é sem stream, você não precisa baixar primeiro todo o arquivo, para depois começar a processar o vídeo, para depois começar a renderizar e jogar na tela, né? A gente conhece o YouTube, a gente sabe que você vai, a cada bloquinho de chunk de vídeo que chega no seu navegador, ele já começa a processar e já começa a jogar na tela para você. Ou seja, você tem um resultado muito mais rápido, geralmente você tem um aproveitamento muito melhor de tempo livre entre os processos, entre os estados. Tá? Maravilhoso. Só que a gente não consegue... stream não é só para vídeo, não é só para arquivo, a gente consegue usar stream para tudo. A gente pode usar streams para conceitos de ações de usuário, então se o que o usuário está mexendo na sua aplicação, para eventos do sistema, para estados da sua aplicação, validações e regras de negócio, e qualquer fonte de dado, na verdade, assíncrona ou não, ela pode ser, a gente pode se relacionar com esses dados como se eles fossem streams, como se eles fossem fluxos de dados que estão propagando e mudando com o tempo, tá? Mas para fazer isso, né, para ter um modo básico de fazer isso, a gente precisa normalmente, na maioria das linguagens funcionais ou multiparadigmas como JavaScript, a gente precisa normalmente de um tipo primitivo, um objeto básico que vai significar um string, que vai significar esse fluxo de dados com o tempo. Existe uma proposta para entrar um carinha chamado Observable no JavaScript, que está já em maturidade nível 1, foi há pouco tempo para nível 1, e muito provavelmente vai entrar junto com promises e outros tipos primitivos dentro do JavaScript, né? E Observable é um paradigma muito antigo, lá daqueles livros de design patterns lá atrás que todos vocês com certeza leram de cabo a rabo, né? Porque é muito empolgante, né? Aquele livro que você não consegue parar de ler assim, você termina em 2 dias. E como a gente ainda não tem oficialmente no JavaScript, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar um polyfill ou uma lib, né? No caso aqui, eu vou falar do RxJS, o Reactive Extensions for JavaScript, e esse cara é, na verdade, uma implementação de um carinha que é o Reactive Extensions, que tem para várias linguagens. Então, se você vem aí de C#, Java e várias outras aí, Python, a maioria das linguagens tem uma implementação de Reactive Extensions e você pode usar. A de JavaScript é uma das mais antigas que tem, é uma das mais estruturadas, e a implementação de observables para JavaScript é baseada no RxJS. Então, se você começar a estudar RxJS hoje para o navegador, muito provavelmente o que entrar no JavaScript aí você já vai estar preparado, já vai estar sabendo decor e já vai estar manjando, tá? E daí o que tem de legal no mundo de strings? O que a gente consegue fazer de legal com ele? Todo mundo aqui, quem aqui não está acostumado com MapReduce em arrays? Ninguém. Um carinha aqui. Então, MapReduce são modos de você conseguir manipular e você trabalhar um array. Eu não vou explicar aqui cada um dos operadores, mas você pode, por exemplo, transformar um array aqui usando map, onde você vai passar essa função para cada um dos itens e obter um array novo. Você pode filtrar arrays, você pode concatenar com outros caras, né? E daí uma outra sintaxe para array, sem o sugar syntax, seria esse daqui, né? O array of. E daí por que eu estou trocando para esse? Porque ele é muito parecido com a sintaxe de
Observables. Eu posso fazer basicamente tudo que eu faço com array, com todos os operadores de array, com observables, né? Com a diferença que eu não estou mais trabalhando com dados que eu já tenho na memória naquele momento. Eu estou trabalhando com eventos no tempo. Eu tenho uma linha do tempo com eventos chegando, tá? Por exemplo, e para ficar mais claro, já que aqui parece basicamente a mesma coisa, eu posso fazer, por exemplo, um observable.interval, onde a cada 500 milissegundos, ou seja, meio segundo, ele vai me dar um novo evento, e daí que vai começar com índice 0, 1, 2, 3, e cada um deles eu vou mapear para um novo valor, eu posso filtrar esse evento para que ele continue sendo propagado ou não, e eu posso concatenar com um outro fluxo de eventos, né? Então, eu posso juntar e concatenar esses fluxos, que é muito legal. E eu posso criar observables de diversas formas. Eu posso, por exemplo, fazer com que eles surjam de cliques do DOM, né? Seja no document ou em algum DOM específico. Eu posso criar eventos com observable por qualquer fonte de dados. Existem diversas formas de eu trabalhar esse observable e poder manipular esses eventos de uma forma bem interessante, bem fácil como esse cara, né? Por exemplo, com generators também existem várias formas. Só que tem uma diferença básica de array para observables, que nada acontece feijoada até que você dê um subscribe, tá? Subscribe basicamente significa me dê dados. Se você não falar me dê dados, você simplesmente declarou um fluxo e nada vai acontecer. Ele é lazy loaded, ele só vai funcionar quando você pedir. E vai ter uma cadeia de execução específica para cada subscribe que você dê. Então quem está começando, tome cuidado. Se você, por exemplo, resolver meter um Ajax aqui no meio e fizer 2 subscribes, ele vai fazer uma execução de Ajax para cada subscribe que você fizer. Tem maneira de reaproveitar essa execução? Tem, isso é uma talk mais avançada que eu não vou entrar aqui, mas tome cuidado com isso para quem está começando e vai entrar agora com essa brincadeira. Então, nada acontece até que você dê um subscribe. Então, o que eu vou falar para vocês, programação reativa, como eu falei, é um paradigma de programação orientado a fluxo de dados e propagação de mudança. Ou seja, a ideia é que na programação reativa, nesse paradigma de programação, a gente vai usar observables e strings para tudo. Tudo na sua aplicação agora vão ser observables. Todos os tipos de dados, os outros tipos de dados que você vai trabalhar vão estar dentro de um observable, que nada mais é aí, para quem gosta, já que entende um pouco mais de programação funcional, uma monad, um functor, que vai conseguir trabalhar esses caras para você, só que no tempo, tá? Então, maravilha. Então, o que eu ganho com isso? Vamos falar de verdade para código, porque eu falei que essa palestra ia ser prática, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas vamos que vamos. E... Então, um exemplo clássico que todo mundo geralmente dá quando vai falar de programação reativa, porque vale muito a pena, é o do Type-Ahead Search. Type-Ahead Search é aquela ideia de que eu vou digitar alguma coisa no campo de busca e ele automaticamente já vai me dando resultado sem que eu dê enter ou clique no buscar. Alguém aqui já implementou isso alguma vez na vida? Foi fácil? Não, né? Então, vamos fazer isso com programação reativa e vamos ver se isso consegue facilitar a sua vida, então, para uma próxima vez que você vai ter que fazer essa brincadeira. Então, ó, primeira coisa, como eu disse, eu gosto de Angular. Então, vamos a Angular. Só que todo mundo que usa Angular, né, normalmente vai fazer o quê? Two-way data binding com ngModel e vai jogar um array aqui diretamente dos resultados no template. E eu não quero fazer isso, eu quero fazer isso de maneira funcional. Então, em vez de usar two-way data binding, eu vou tirar esse two-way data binding com ngModel e vou trocar por um form control, que é uma diretiva que eu vou trabalhar com um objetozinho que ele vai me dar vários fluxos de dados de tudo que está acontecendo com esse input. Então, eu vou ter vários observables para trabalhar de maneira reativa com esse input. E em vez de colocar o array aqui diretamente nesse results, eu vou passar um observable pro template e eu vou usar um pipe async do Angular, onde ele vai fazer o subscribe automaticamente desse observable e unsubscribe quando esse componente morrer. Então eu não tenho que ficar gerenciando o subscribe e unsubscribe. E ele automaticamente vai atualizar o template para mim quando vier um novo dado, um novo evento nesse observable. Maravilha, já preparei meu template. Vamos para o componente. Então, aqui dentro, eu tenho um componente cru, onde eu simplesmente tenho uma input aqui por form control, que eu falei lá para vocês, e um observable que, por enquanto, não tem nada, ele tem um array vazio, ou seja, nenhum resultado. Beleza. Isso daqui não faz nada, mas não está quebrando a minha aplicação. Então, vamos começar a implementação. A ideia é que eu vou começar a pegar esse observable com um array vazio aqui e vou mergear com o observable de value changes do meu input. Esse observable ele vai ter um novo evento cada vez que o usuário editar esse campo. Então, se ele der editar A, B, C, vai ter um evento para o A, um evento para o AB e um evento para um ABC. Se ele der um backspace, ele vai voltar só para AB e vai ter um novo evento de AB.
Tá? Então eu tenho um evento para cada modificação que tem nesse input. E eu estou juntando esses observables, o observable do resultado original com o do resultado aqui com os eventos do value changes. Mas eu preciso manipular, porque eu quero fazer uma requisição. E no caso, eu vou fazer uma requisição para fazer uma pesquisa de nomes de personagens de Star Wars. Porque, claro, a gente é nerd, né? Então vamos usar Star Wars para tudo como exemplo. Então, a gente vai pegar... Para de rir, Pokémon. Então, a gente vai pegar esse dado que veio aqui no meu input e vai concatenar com uma API aqui que eu gosto bastante de usar como exemplo, do swapt.co, que eu vou concatenar aqui para ter o meu resultado aqui no carry string. Beleza, eu já tenho a minha URL formada, agora eu preciso fazer a requisição. E no Angular eu posso usar um HTTP client que vem com o próprio Angular, que ele trabalha também com observables. Então, em vez de ele me retornar uma promise, ele vai me retornar um observable. Tá? E por que isso é interessante? Por mais que esse observable vai ter só um evento, no caso poderia ser uma promise, só que um observable é muito mais poderoso com isso. Porque pensa, enquanto uma promise, eu só penso uma linha do tempo, e uma promise, ou ela vai ter um sucesso, ou ela vai ter um erro. Ela não pode ter 2 sucessos, ela não pode ter 2 erros, ela não pode ter um sucesso e um erro. Ou é um, ou é outro, eu só tenho um evento. Agora, observables, eu posso ter infinitos eventos até que eu concluo ou dá erro. Né? Ou posso ter eventos infinitamente sem nunca concluir, sem nunca dar erro. E eu posso concatenar e mergear observables da maneira que eu quiser. Então, mesmo que eu só tenha um evento, eu trabalhando com observables vai ficar muito mais poderoso. Então, o Angular, por default, ele vai te dar aqui um observable e você vai fazer uma requisição de get passando essa URL. E daí eu estou fazendo um merge map aqui. O que significa esse merge map? Que eu vou pegar o resultado desse observable que o HTTP client me deu e vou mergear nesse fluxo de dado original. Então, o próximo evento que vier aqui vai vir para o fluxo original aqui que eu estou trabalhando. Beleza? E daí, agora que eu tenho esse resultado, eu vou pegar o atributo de results, que vai ter o array de resultados realmente, e com isso daqui, já está funcionando. Só que, quem aqui realmente implementou um type-ahead search sabe que isso daqui está cheio de bug. Porque a JavaScript e a HTTP, elas têm várias questões, né? São assíncronas, né? Então, uma requisição, por exemplo, aqui já está funcionando. Cada vez que o usuário digitar alguma coisa, vai fazer uma requisição. Só que, por exemplo, ele pode digitar ABC. E daí, por algum motivo místico que a gente não sabe, a requisição do A, que foi a primeira coisa que ele digitou, chega por último depois de todas as outras. E sobrepõe o meu resultado do ABC, que seria o último. E eu não quero fazer isso. Como é que eu resolvo isso com programação imperativa normal? Hein? Boto um ifzão lá para verificar se a requisição que eu estou trabalhando agora é a última, ou cancela a promise. Dá para cancelar uma promise? No JavaScript não dá. Inclusive tem uma brincadeira falando quantos engenheiros eu preciso para cancelar uma promise. Porque eles estão tentando criar uma especificação para cancelar promises há 20 anos aí e não conseguem. Tem cancel token, sem não sei o quê. Só que a API original de Ajax do JavaScript dá. Dá para eu cancelar uma requisição. E o HTTP do Angular, HTTP Client, ele usa a API original. Então, se eu cancelar a minha promise usando HTTP Client, ele cancela a requisição mesmo, né? Se você for ver lá no Chrome Tools, lá, ele vai dar como canceled. Tá? Se eu usar a API de fetch que retorna promises, mais nova do navegador, você não cancela. Não tem, você vai ter que botar um if no del lá, para ver se você quer ou não aquele resultado, né? Só que, olha, programação reativa, eu simplesmente vou pegar esse merge map aqui, e vou trocar por um Swift map. Sabe o que isso faz? Eu falo, olha, esquece tudo que eu te passei antes no Swift map anterior, cancela esse observable anterior e só se importa com esse último. Automaticamente ele vai cancelar a requisição anterior da última pesquisa e vai só se importar com o último resultado que veio. Pronto, matei um problemão aqui de um if enorme, de um monte de coisa, com um operador diferente. Tá, e agora, se eu quiser, por exemplo, deixa eu pegar aqui, e se eu quiser, por exemplo, que eu só comece a disparar, por exemplo, o cara digitar A, vai vir quantos resultados aqui? Infinitos. Eu que não quero fazer isso, eu quero que o cara só comece a disparar eventos quando tiver pelo menos 3 caracteres, né? E daí o que eu faço? Como é que eu faço programação imperativa normal? Coloco mais um if, verifico o length, né? E daí ó o fluxo de ifs, ó a cadeia aí, o Hadouken de ifs aumentando, né? E com programação reativa, eu posso fazer um filter aqui. Eu posso verificar, ó, o tamanho desse item que vem nesse evento do value change é maior que 2,
Não? Então nem continua. Ele nem propaga. Esses próximos operadores aqui não vão ser chamados. Pronto, matei mais um problema. E se o cara que estiver digitando lá, ele for aquele que fez curso de digitação, o cara digita com 5 dedos, na velocidade da luz. E daí, ele vai digitar o nome praticamente completo do personagem que ele gosta e vai fazer o quê? Um DDoS na API e ele vai bloquear o seu IP. Claro, né? E o que você quer? Você quer evitar isso. Você não quer disparar uma requisição a cada... de o cara digitar muito rápido. Você quer esperar. Se o cara está digitando rápido, deixa ele dar um respiro antes de eu disparar a requisição. Como é que eu faço isso com programa... Já acabou? Já está acabando aqui. Como é que eu faço isso com programação imperativa normal? If, set timeout... Olha as maravilhas. Deu guarda estado, daí não sei o quê. Olha, tem um operador aqui chamado debounce_time. E esse operador simplesmente fala, olha, espera dar uma pausa de pelo menos tanto tempo que eu estou passando para ele, enquanto não der uma pausa, enquanto estiver vindo eventos antes dessa pausa, espera. E eu já resolvi mais um problema com um operador, sem criar variável, sem criar if, sem fazer set timeout. Maravilha. E se, deixa eu ver se é o próximo mesmo, então já dei spoiler aqui, mas e se eu estiver fazendo, por exemplo, se eu estiver usando uma API maravilhosa como a do Correios, que a cada 10 vezes que você chama quebra 9, sabe? Aquela coisa linda. E você quer ter um nível de tolerância. Eu quero tentar esse fluxo aqui algumas vezes, se der algum erro, antes de eu falar que, olha, realmente, quebrei, ferrou, né? Então eu quero tentar algumas vezes. Como é que eu faço isso em programação imperativa normal? Try catch, if, não sei o que. E se eu quiser controlar quantas vezes eu vou tentar? Variável, seta variável, mais estado, mais if, mais Hadouken no seu código, né? Retry, tantas vezes. E daí, se quebrar qualquer uma das partes aqui, ele vai tentar tantas vezes que você falar, até que o negócio pare de funcionar. Se você quiser tentar apenas a requisição em vez do fluxo todo, você poderia colocar esse retry aqui no http.get retry tantas vezes, né? Porque aqui ele vai tentar o fluxo todo. Se explodir qualquer coisa aqui, né? Beleza. E com isso daqui, eu tenho tudo funcionando com todos os problemas aí que quem já implementou esse negócio sabe, sem criar nenhuma variável, ou seja, eu estou trabalhando com mutabilidade, porque eu nem tenho estado declarado em nenhum lugar aqui, tá? Eu estou trabalhando com programação funcional, reativa, com fluxo de dados completamente. E claro, essa palestra aqui, na verdade, eu cortei de uma palestra de 45 minutos, onde eu tinha muitos outros exemplos, tá? Então, quem quiser falar comigo sobre esse assunto e tudo mais, só me procurar no Twitter, eu vou compartilhar esses slides no meu Twitter lá. Tem um monte de referência aqui para quem quiser correr mais sobre o assunto aqui, coisas que eu usei para estudar esse assunto. Eu não sei se tem espaço para perguntas, mas meu Twitter está aqui e obrigado.